Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. Somos da Liga Internacional dos Trabalhadores, Quarta Internacional, e hoje estamos apresentando a Ucrânia, debates políticos e campanha solidária. Este evento está se fazendo por dois temas centrais. Um é que faz 3 meses que se iniciou a guerra, ou a invasão russa contra a Ucrânia, já entrou no seu 4º mês, e está enfrentando uma heróica resistência que tem uma série de debates a nível da vanguarda e da esquerda mundial e que a LIT vem acompanhando. Além disso, queremos colocar a necessidade de que nós entremos e aprofundemos a campanha de solidariedade à resistência ucraniana. E também queremos, nesse evento, apresentar a edição número 18 da revista Marxismo Vivo, que tem um dossiê dedicado à Ucrânia, com o propósito de continuar impulsionando a campanha e contar a experiência que a LIT está gerando ao redor da solidariedade à resistência ucraniana. Para isso, nós temos vários convidados nesse evento, e temos a Herbert Claros, dirigente da Conlutas e da Rede Sindical Internacional, e um dos organizadores do comboio de ajuda operária que levou a Ucrânia no 1º de maio, junto com o Fábio Bosco, que também foi parte do comboio, que é da Conlutas, do PSTU e da Liga Internacional dos Trabalhadores. Além disso, está também o Ricardo Ayala, dirigente da LIT e coordenador do dossiê sobre o tema da Ucrânia, na revista Marxismo Vivo, número 18. E, bom, nós estamos apresentando o Ricardo Ayala, é um prazer termos vocês nesse evento. La dinámica va a ser la siguiente, vamos a hacer una serie de preguntas y vamos a comenzar con Ricardo. Com Ricardo Ayala, que vai explicar num primeiro momento porque a revista Marxismo Vivo decidiu colocar como um dos seus centros a relação histórica que há entre a Rússia e a Ucrânia, e porque se fala de uma histórica opressão nacional. Ricardo, o tempo era para que você possa explicar com mais detalhes o dossiê sobre a Ucrânia no Marxismo Vivo. Quando nós discutimos esse número e uma regra geral para a revista, nós tínhamos discutido que não sairia nos próximos números mais que um dossiê, e acabou que esse número, pelas necessidades da luta de classes, além que, ademais de que a revista não tem a função de discutir conjuntura, mas nós vimos a necessidade de entrar com o dossiê de Ucrânia, exatamente, não somente pela guerra em si, mas pelos próprios argumentos de Putin sobre o qual levou a intervenção. E a divisão profunda no movimento operário internacional com o stalinismo e o reformismo, colocando que estávamos, ou estamos, né, numa guerra distinta da que nós observamos. Ou seja, o stalinismo tem apoiado Putin, mas não somente o reformismo, colocando que é uma guerra de defesa contra o imperialismo. E nós nos superamos, por quê? Porque se estava programado um dossiê sobre China, o que está na revista. Mas a guerra nos forçou a avançar numa discussão
e dá os elementos para que os ativistas e a vanguarda possam entender o processo muito mais a fundo que ocorre nessa região. E o nosso guia, primeiro, para definir a nossa posição sobre a guerra, e depois, para construir o dossiê. E antes eu falava de que nós nos superamos, no sentido de que não tem somente o dossiê de China, além do dossiê de Ucrânia, nós temos uma série de artigos, como um meio dossiê sobre Malvinas, que também foi uma guerra de agressão nacional da Inglaterra à Argentina, tal qual nós definimos o caráter da guerra atual. Então, nós temos, na verdade, quase 3 dossiês nessa revista, mas nós achamos que é muito importante exatamente para aprofundar os elementos que nos levam à conclusão da política, que é a chave para entender o centro hoje da luta de classes mundial, que exatamente é essa guerra. E os 3 dossiês, na verdade, se complementam numa situação rica a nível internacional. Mas, como eu dizia, o nosso guia e a abertura do dossiê da Ucrânia começa citando Lenin no texto dele, de 1915, onde ele, para nós, levanta uma série de elementos em forma de perguntas para que a gente possa utilizar o método. Ele diz: como a guerra pode ser explicada sem relacioná-la com a política anterior de um dado Estado, de um dado sistema de Estados, das classes sociais existentes? E concluía: essa é a questão central, sempre subestimada, e o mal entendido que faz de 9 em 10 discussões sobre a guerra uma mera disputa e muita conversa. Segue Lenin. Eu diria que a questão do caráter de classe da guerra, o que causou a guerra, que classes estão em luta e as condições históricas e histórico-econômicas levaram a ela. O critério de Lenin, então, é muito preciso e foi o que nos guiou, não somente para definir a posição da nossa internacional, da Liga Internacional dos Trabalhadores, frente a essa guerra, o seu caráter de classe, o momento histórico e o sistema de Estados que existe no mundo, num dado momento histórico, para definir a natureza da guerra. E nós não temos dúvida que é uma guerra de agressão nacional, de submissão de um país, de destruição da sua integridade territorial e soberania. Aí. Bom, ao definir que é uma guerra de agressão nacional, o dossiê avança numa série de outros elementos. Vejam, não só para que nós possamos entender a relação histórica de Rússia com Ucrânia, o primeiro artigo do dossiê, que tomou como base 2 materiais, um feito pelo camarada Jean Talp, da Bélgica, e outro pelo camarada Polska, sobre a restauração capitalista na Ucrânia, serviram de base para um artigo que se chama Revolução e Contra-Revolução e o Problema Nacional Ucraniano. Para que a gente entenda essa profunda relação, não só cultural, não só econômica, não só política da Rússia com a Ucrânia, mas para que a gente pudesse entender de que a posição do Lenin sobre a questão nacional foi um elemento chave, não somente para desatar o ódio do Putin e sua crítica a Lenin, porque entregou, deu à Ucrânia a possibilidade de ser um país soberano, mas a própria transformação da guerra civil
em revolução só foi possível exatamente pela política do Partido Bolchevique, inspirada nos materiais de Lenin. Ao abrir o dossiê com esse texto, o que nós queremos demonstrar é, antes que nada, não só a profunda relação da Ucrânia com a Revolução Russa e como o respeito à soberania, e, ao mesmo tempo, entender que a luta de classes ia definir o processo da Revolução Ucraniana, é que foi possível exatamente, não somente, a tomada do poder pelos camponeses e trabalhadores ucranianos, garantir a sua soberania, mas desfazer de um fator muito importante. Como a burguesia ucraniana, historicamente, também esteve ligada ao imperialismo norte-americano, ou, mais profundamente, ao imperialismo, nesse momento, europeu, em particular, na Alemanha. O que nós queremos demonstrar é que, se a gente fizer as contas, em 23 anos, de 23 a 41, a Alemanha invade a Ucrânia 2 vezes. A Polônia, 1 vez. E o Exército Branco de Denikin toma Kiev 1 vez. Nesse espaço de tempo, a capital da Ucrânia teve ocupada 2 vezes pelos alemães, em 18 e em 41, na invasão da ex-União Soviética, pela burguesia polonesa e pelo exército contra-revolucionário. Em 23 anos, Kiev foi destruída por 3 exércitos. A luta pela soberania da Ucrânia só se concretizou quando os trabalhadores tomaram em suas mãos a necessidade da soberania e tomaram o poder. É muito interessante entender todo esse fenômeno histórico, porque, de uma forma ou de outra, há elementos muito profundos dessa história da luta pela soberania nacional, da divisão interburguesa, e como esse processo se entrelaça com a luta de classes, e como a burguesia é incapaz de levar até o final a sua própria tarefa histórica. Esse é o objetivo do dossiê. Mas nós não ficamos aí, no próprio material. Há 2 outros elementos importantes. Nós seguimos a discussão de que esse tipo de guerra, que tem a ver com a soberania de um determinado país e a garantia da sua integridade territorial, abriu um momento histórico importante também entre a Primeira e a Segunda Guerra. E foi um fator muito importante no sentido de ir definindo os blocos imperialistas que se enfrentaram na Segunda Guerra Mundial. Em particular, a segunda parte do dossiê tem a abertura de um texto da Florence Ope, a camarada nossa da seção norte-americana, em que explica 2 fenômenos importantes, 2 guerras importantes que precederam a Segunda Guerra. E como essas guerras, que também foram guerras de agressão nacional e definidas como tais, alguns textos ilustram bem como a conjuntura deste período definiu a posição da corrente histórica da Quarta Internacional. Uma delas, a invasão da Itália à Etiópia, em 1935, que tem textos muito importantes, entre eles de C.L.R. James, conhecido, que nesse momento estava na Inglaterra. Alguns conhecem pelo seu magnífico livro sobre o Haiti, Os Jacobinos Negros, mas foi um grande ativista e militante e organizou na Inglaterra não somente a solidariedade, mas a luta política contra o imperialismo inglês, no sentido de
ter uma posição principista do movimento operário naquele momento. Texto de Trotsky sobre a invasão japonesa à China em 1937, que discute também o mesmo caráter. São duas guerras de agressão nacional, são duas guerras em que o imperialismo, no caso, o japonês, e no caso, o italiano, ocupam um país para transformá-lo num país submisso, e como isso avançou num processo revolucionário. Mas não houve dúvida numa política principista, exatamente pelo que colocou Lenin anteriormente, de que uma guerra ela só pode ser entendida num contexto internacional e que os estados imperialistas têm interesses também nessas guerras, mas ela tem uma coisa que a define: o seu caráter. Essas guerras são muito similares ao que nós estamos vendo agora. E o próprio dossiê também sobre a Argentina e a Guerra das Malvinas contra do imperialismo inglês, que tem uma abertura de vários artigos, mas o artigo de abertura feito pela camarada Alicia Sagra também coloca exatamente as posições que, nesse momento, a nossa corrente histórica teve naquele momento. Então, são materiais que discutem exemplos históricos, que discute a natureza de uma guerra, mas há um texto, o qual eu recomendaria bastante, de Rodolphe Clement, então membro do secretariado da Quarta, que organizava a Conferência de Fundação de 1938, que foi assassinado pelo stalinismo, que se chama Princípios e Táticas da Guerra, em que ele globaliza exatamente a posição que teve o movimento trotskista na época e a Quarta Internacional quando se inicia a Segunda Guerra. Há um outro texto também importante, que é exatamente sobre a guerra no Pacífico, ou seja, como da invasão japonesa à China e depois a entrada norte-americana na guerra, como se entrelaçou uma guerra interimperialista com uma guerra de independência nacional. Então, são textos que têm uma continuidade, um fio, para que a gente possa entender, digamos, não só a natureza do conflito, mas a política concreta. O tempo já está terminando. Eu queria dar umas últimas palavras, se for possível, sobre duas questões centrais. Nesse momento, o exército russo está centralizado pelas vitórias que teve a resistência de expulsar de Kiev e de Kharkiv, a segunda cidade mais importante da Ucrânia, no leste e no sul. O problema das armas, que está vindo a conta-gotas, se converteu num problema-chave para a vitória da resistência ucraniana e para a derrota das tropas russas. O imperialismo agora pressiona e tem uma política para um acordo. Porque, como nós dissemos desde o início, o imperialismo nunca esteve a fundo a favor da autodeterminação ou da soberania e da integridade territorial da Ucrânia. Quer vender os mortos, os que foram obrigados a deixar o país, como moeda de troca, porque necessita da Rússia como parte da sua frente contra-revolucionária, para aplastar, para destruir as revoluções que ocorrem na região, como foi no Cazaquistão. Essa pressão vai levar, ou tende a levar, a uma capitulação do Zelensky. Enquanto as massas ucranianas, as resistências territoriais estão indo combater nessa região, o imperialismo prepara a capitulação e vai vender a resistência ucraniana como moeda de troca para um acordo com a Rússia. O que é mais importante? Que os trabalhadores
coloquem e tomem em suas mãos esse processo, que se inicia a ida não só das defesas territoriais para a região, em condições completamente desiguais, para lutar contra as armas russas e a bateria de mísseis e artilharia pesada, faz muito difícil uma vitória sobre o terreno. E o imperialismo sabe disso, enquanto vai mandando homens e mulheres para a morte para negociar com Putin. O apoio, a campanha para os camaradas do Sindicato Mineiro de Kryvyi Rih tem uma importância decisiva nesse momento. Não só é a expressão da nossa política para intervir no conflito, que os trabalhadores tomem em suas mãos o seu próprio destino, não confiem na burguesia ucraniana nem em Zelensky, e tampouco no imperialismo, exijam as armas necessárias para derrotar o Império Russo. A política de Putin, nesse momento, cumpre um papel chave, porque estamos em momentos decisivos. Então, o dossiê tem o objetivo de entender melhor o processo, mas o entendimento tem que levar a uma ação de todos os militantes da LIT no sentido do apoio material em forma de dinheiro aos companheiros do Sindicato Mineiro de Kryvyi Rih. Com isso, eu termino. E desculpem pelo tempo, eu passei muito. Era 15, falei 18. Bien, continuamos entonces con la actividad. Muchas gracias, Ricardo. Fue necesario extenderse un poco más. Y bueno, ahora que Ricardo nos ha explicado y bueno, ha hablado sobre la necesidad de hacer un estudio profundo, y la LICSI ha venido haciendo esfuerzos sobre eso, y es a partir de este estudio y de la Tudo e da relação de opressão nacional que sempre se desenvolveu a Rússia sobre a Ucrânia, a exceção dos primeiros anos da Revolução, é que a elite se posiciona contra Putin e a favor da resistência ucraniana. Nosso apoio, como o Ricardo falou ao final da sua intervenção, não é só a partir das elaborações, como a declaração da elite, mas também com ações concretas que se materializaram em solidariedade com a resistência e que possam se materializar. E nesse sentido, é importante falar que a LIT e as suas sessões estão acompanhando essa solidariedade no marco de uma campanha internacional, através do Yuri Petrovich, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e Mineiros, de uma cidade da Ucrânia. Esse sindicato aportou uns 3.000 filiados ao Exército para fortalecer a resistência contra os invasores russos. E parte dessa solidariedade foi a chegada do comboio operário internacional no 1º de maio desse ano. E para isso, esse comboio foi organizado pela Conlutas e a Rede Internacional de Solidariedade e Lutas, que fez chegar muitos recursos econômicos e de medicamentos e alimentos. E vamos falar agora, então, com o Herbert, da Conlutas e da Rede de Solidariedade Internacional, para que ele possa relatar como foi a organização desse comboio e como foi a iniciativa, como
como é a relação com as organizações operárias ucranianas que estão participando ativamente da resistência contra a invasão e a importância no marco da rede de solidariedade internacional. O Herbert, passo para você nesse momento. Falou. A ideia da construção do comboio nasceu a partir de nós da CSP com Lutas, mas teve uma coincidência muito interessante, que mostra um pouco da sintonia do ponto de vista sindical. Foi no final do mês de abril, nós tivemos uma reunião do nosso Comitê Internacional da CSP com Lutas, né, a gente chama de Setorial Internacional, e numa conversa aí com o companheiro Fabinho, por telefone, a gente pensou, né, se seria possível construir um comboio de apoio concreto, né, a gente somente sair um pouco também, não somente o apoio de moções e de vídeos e coisas assim, mas um apoio mais concreto. A gente fez uma ligação para a organização da França, que nós temos muita relação na rede, né, na rede sindical internacional, que é o Solidaires, e foi muito engraçado, porque eu falei com a companheira Nara, que é do Solidaires, e ela tinha comentado que também eles tinham discutido isso naquele mesmo dia que nós tínhamos conversado sobre o comboio, porque eles já tiveram, o Solidaires já teve uma experiência de comboio em outros conflitos também na Europa. Um pouco também baseado na história nossa, né? O nosso sindicato dos metalúrgicos aqui de São José, o qual eu sou membro, nós também fizemos parte de um comboio a Kosovo, né, no conflito do Kosovo, na década de 90. Então, essa experiência, para a gente, é uma experiência que a gente sempre relembra aqui nas atividades do sindicato, e a gente sempre faz questão de lembrar esse fato importante da nossa história. Então, a gente discutiu no final de abril que o conflito da Ucrânia necessitava de uma materialização da solidariedade, né? Desde o conflito em fevereiro, né, que hoje está fazendo 100 dias, nós, desde o primeiro dia, a gente já lançou notas, né, de solidariedade, e a partir de então começamos a tentar entrar em contato com as organizações operárias da Ucrânia, o que foi muito difícil, não foi uma coisa muito fácil, porque a gente sabe que existem sindicatos, existem organizações, mas nem todas elas têm uma característica parecida com aquelas que nós reivindicamos, que é um sindicalismo combativo, um sindicalismo independente. A gente chegou a entrar em contato e ver algumas declarações de sindicatos, mas que eram sindicatos que tinham relação com o governo de Zelensky, coisas assim, que tinham relações políticas difíceis, apesar da necessidade de todo o conflito. Dentro da rede, nós também observamos, né, que não éramos só nós, os Solidaires, que tínhamos, desde o princípio do conflito, uma solidariedade ativa em relação à Ucrânia, como outras também organizações da Espanha, da Itália, os companheiros da Itália começaram também a lançar notas e moções. E quando a gente teve uma reunião, foi quando a gente teve uma reunião e nós procuramos os companheiros poloneses, porque dentro da rede é uma organização polonesa chamada Iniciativa Pracownicza, que a tradução seria Iniciativa Operária, e essa organização é filiada à rede há um bom tempo já, inclusive, e nós, pela relação que nós temos com eles, nós da CSP Produtos específico, temos uma relação por conta de metalúrgicos, porque eles tiveram um trabalho importante na Volkswagen, na Polônia, onde a gente teve alguns contatos. Eles chegaram a fazer uma entrevista conosco da CSP com Lutas a respeito do Bolsonaro, quando o Bolsonaro chegou ao poder, chegou na presidência. Então, por conta dessa iniciativa, nós conversamos com eles e eles nos explicaram que eles estavam dando um apoio, né, aos refugiados ucranianos que estavam chegando na Polônia. A Polônia é o país que recebe a maior quantidade de refugiados desde o início do conflito. Mais da metade dos refugiados ucranianos, eles vão em direção à Polônia.
E esse sindicato disse que estavam com um trabalho de organização, de apoio aos refugiados, e também estavam organizando pequenas caravanas de solidariedade aos ucranianos. A partir desse contato, a gente teve nós tivemos uma reunião com eles e com os companheiros do Soliders. Essa reunião ocorreu no dia 6 de abril, e a partir dessa reunião a gente começou a estreitar as relações também com os ucranianos, porque esse grupo polonês, esse sindicato polonês, tinha contato com sindicatos e um grupo socialista polonês que se chama Social.ru. Então, a partir disso, a gente começou a fazer reuniões pelo Zoom, reuniões semanais. O companheiro Yuri Petrovich, do Sindicato dos Metalúrgicos de Mineiro, como a Kelly falou, do Sindicato dos Mineiros e Metalúrgicos de Kryvyi Rih, também participou dessas reuniões via Zoom. Esse grupo socialista Social.ru também tem relações e contatos com Yuri Petrovich, e a partir dessa relação e desses contatos a gente começou a organizar a ideia de um comboio. E aí a gente, como parte dos brasileiros, como parte das organizações da rede, estariam na Europa no final do mês de abril, por conta do encontro internacional da rede, nós organizamos o comboio para que ele fosse naquela semana seguinte ao encontro da rede. E foi assim que aconteceu. Foi no final do mês de abril, a gente acabou chegando no dia 29 de abril na Ucrânia, nós entramos em Lviv. No sábado, dia 30, foi um dia que a gente fez o descarregamento dos mantimentos, dos mantimentos e remédios, e alguns materiais de logística, como a gente levou, acho que não me engano, foram 3 ou 4 geradores elétricos, movido a diesel, furadeira, porque tem a ver com serviços de logística para o pessoal da resistência, e algum walkie-talkies, eles também foi um pedido que eles fizeram, alimentos e comidas para bebês, porque Kryvyi Rih estava recebendo muitos refugiados da região de Mariupol e da região de Mariupol, que naquele momento estava sendo absurdamente bombardeado pelos russos. Então, a gente fez esse descarregamento no sábado. No dia 1º de maio, que é o Dia Internacional da nossa classe, da classe trabalhadora, a gente participou de um ato, em um local fechado, e esse ato foi um local fechado por conta da lei marcial, que está a Ucrânia, e nesse ato foi muito importante porque a gente conseguiu entrar em contato direto com organizações operárias, com sindicatos na Ucrânia. Esse 1º de maio foi organizado por esse grupo socialista Social.ru, onde a gente teve contato com sindicalistas e trabalhadores da área de ferroviários, metalúrgicos e mineiros, trabalhadores da educação, trabalhadores do setor de saúde, também de saúde mental e também de saúde, um sindicato das enfermeiras estavam presentes, e também da construção civil. Então, foi bem interessante esse contato, esse contato foi muito importante porque nós conseguimos não só ter contato direto e conversar e ouvir as histórias que eles tinham para contar sobre o conflito, mas também os problemas que afligem a classe trabalhadora dentro da Ucrânia. Então, os problemas em relação à precarização do trabalho, em relação aos problemas da privatização, eles foram muito claros em relação a dizer que a Ucrânia sofreu muito com um período onde estava dentro da União Soviética, com um Estado burocrático, um Estado operário burocratizado, como o povo sofreu durante aquele período, mas o quanto sofreu também no período pós-restauração capitalista com o neoliberalismo. E o quão nefasto foi o efeito do projeto capitalista neoliberalismo na Ucrânia, os processos de privatizações, a precarização do trabalho, o rebaixamento de salário, o rebaixamento em geral das condições de vida na Ucrânia, que já estavam muito ruins há muitos anos, e que, óbvio, que o conflito, essa situação se acentua ainda mais. Então, foi muito importante a gente ouvir tudo isso, ouvir esses relatos, ouvir também como os sindicatos e os trabalhadores, a partir das suas experiências, eles se auto-organizam. O Sindicato dos Mineiros, por exemplo, é um sindicato que nós chamamos de sindicato independente, combativo, é uma referência, inclusive, para os socialistas, para os trotskistas ucranianos e para aqueles também que são da região. E o principal exemplo disso e concreto disso é que parte dos filiados desses sindicatos fazem parte das forças de resistência. E nós também tivemos em contato com membros das forças de resistência
são militares, são militantes desse grupo Social Ru, que pegaram em armas e que foram, de certa forma, fazer parte da defesa do território. Com essas pessoas nós não tivemos contato direto, porque justamente elas estavam em seus postos militares, mas durante o evento que nós estávamos, houve 2 transmissões via Zoom, com pessoas que são trabalhadores, que são sindicalistas, inclusive são dirigentes sindicais, e que estão aí resistindo no fronte de batalha. Então, foi uma experiência muito rica, do ponto de vista particular e pessoal, e falando também, inclusive, da delegação nossa, né, que foram 6 companheiros, não só eu, o Fabinho, que está aqui, mas outros 4 companheiros da CSP Curtas aqui do Brasil. Foi uma experiência muito rica, muito importante, de estar num território ocupado, num território que está sofrendo a agressão russa, e ver o quão forte é a resistência e quão forte é a dedicação dos trabalhadores e das trabalhadoras deste país em não aceitar a ocupação. E o principal, e até para terminar sobre isso, né, a principal preocupação, o que motiva, inclusive, os trabalhadores ucranianos a resistir, é justamente porque sabem, os ucranianos já conhecem o que passa aos trabalhadores e às trabalhadoras na região do Donbass, porque essa região já tem tido uma influência dos russos nos últimos anos, e essa região do Donbass, no extremo leste europeu, já sofre uma situação de ditadura imposta pelos russos a partir desses grupos separatistas que são de ultradireita e que têm relações com Putin, a oligarquia russa. Então, o medo da classe trabalhadora ucraniana é que toda a Ucrânia se torne uma ditadura parecida com o que já vive essa região, na região do Donbass. Então, isso é o que motiva a classe trabalhadora a pegar em armas e a unir essa resistência. E o que motiva nós, né? O que motivou a gente a construir esse comboio, o que continua motivando a gente a construir essa campanha financeira, de arrecadação financeira. Inclusive, eu sei que os nossos companheiros dos Estados Unidos recentemente, inclusive, fizeram o envio de doação aos companheiros de Kryvyi Rih, e como vários companheiros do Estado espanhol, do Chile, da Argentina estão fazendo essa campanha. Mas o que inspira a gente a fazer isso, inclusive tem nos inspirado a construção de um segundo comboio à Ucrânia, é um pouco isso do que o JR falou, o companheiro João Ricardo falou no final. Se a gente acredita politicamente que os trabalhadores da Ucrânia só vão ter, de fato, só podem construir uma alternativa para o socialismo a partir das suas próprias mãos, a partir da sua própria construção da resistência, com os trabalhadores e trabalhadoras em armas na mão, se a gente acredita nisso, é óbvio que nenhum grupo, de fato, que se diga socialista, qualquer grupo de esquerda no mundo, pode depositar confiança no imperialismo europeu, no imperialismo e nos parlamentares de esquerda europeus, e muito menos nesses, inclusive, que capitulam aos russos. E se a gente quer, de fato, ver essa alternativa construída a partir da Ucrânia com os trabalhadores e com armas na mão, a gente tem que apoiar e construir essa resistência. Então, é isso que motiva a gente a continuar nessa campanha financeira de arrecadação, a continuar nessa campanha de solidariedade aos companheiros e companheiras ucranianos, a continuar denunciando em todos os nossos meios os abusos, as arbitrariedades dos russos, os estupros, o genocídio que tem acontecido dentro da Rússia. A revista Marxismo Vivo, inclusive, ajuda muito nesse papel de propaganda, né? Existe um artigo, o João Ricardo não falou, vou falar, tá, João Ricardo? Existe um artigo muito bom que foi escrito por nossos companheiros sobre Bucha, sobre o genocídio em Bucha. Também, do ponto de vista sindical, teve um artigo também escrito por mim e pelo companheiro Pavel a respeito da reforma trabalhista de Zelensky, e também um outro artigo muito importante sobre a questão da dívida externa da Ucrânia, que é uma campanha que os socialistas ucranianos aí têm feito, levado a cabo. Então, eu acho que tudo isso tem que nos motivar a fazer a propaganda em defesa da resistência do povo ucraniano e fazer também uma arrecadação financeira para que esses companheiros e companheiras possam ter força suficiente para resistir contra a ocupação russa. Muchas gracias, Ever, por compartir toda esa experiencia en relación al convoy obrero. Es muy importante que quede claro, ¿no? Porque para la LIC es importante establecer tanto en el debate político
toda la fundamentación del estudio, pero es muy importante Fundamentação do estudo, mas também é muito importante que se traduza em ação concreta, e o comboio é um grande exemplo de toda essa solidariedade. E também dizer que hoje estão completando 100 dias depois da invasão, e por isso é muito simbólica essa atividade. Nós queremos apresentar na continuidade, como parte das atividades que temos, conseguimos ter alguns contatos ao redor da guerra que estão vivendo diretamente a guerra, e nós vamos apresentar, então, um vídeo da Svetlana, que é uma refugiada ucraniana. Bom dia, sou uma das tantas refugiadas temporais. Em abril passado, eu fui convidada para o 4º Encontro Internacional da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas na cidade de Dijon. Eu pude denunciar lá... Só um momento... Eu pude denunciar lá a terrível situação que sofremos agora na Ucrânia, e devido à invasão da vizinha Rússia, encabeçada por Putin, o assassino do século XXI. Nesse encontro me impressionou o grande esforço que se fez para coesionar o povo trabalhador em todo o mundo. Também me chamou muito a atenção que essa rede internacional de sindicatos ajude a Ucrânia, não só nas palavras, mas também nos fatos, assim como no 1º de maio, quando se enviou um comboio como ajuda militar a Lviv, na Itália. Eu quero expressar meu agradecimento em nome de todos os operários da Ucrânia, que nesse momento estão combatendo na frente da batalha. Estou segura que unidos e coesos juntos ao povo trabalhador, sem dúvida, vai vencer para dar na realidade paz ao mundo. Muito obrigada aos companheiros Obrigado e companheiras que nos ajudaram com o vídeo, ao Herbert pela sua exposição, e além disso, vamos continuar falando com o Herbert um momento. Herbert, quais foram as principais dificuldades para os participantes do comboio ao chegar à Ucrânia, e essas dificuldades também podem se colocar a partir da sua própria experiência pessoal? Bom, a gente na verdade não conhecia o território, né? Então, na verdade, toda a delegação, o comboio foi uma delegação de brasileiros, de francesas, italianos da Itália e da Polônia e da Lituânia, com apoio de alguns companheiros esqueci o nome do país. Bom, e nós fomos de van, né? Nós fomos até Varsóvia, e de Varsóvia a gente foi, na Polônia, a gente foi atravessando a fronteira de van. A principal preocupação nossa, na verdade, dos brasileiros, era uma preocupação concreta, era como que a polícia de imigração na fronteira iria reagir a um grupo de 6 brasileiros querendo entrar na Ucrânia, sendo que a maioria, na verdade, estava saindo. Então, foi um primeiro momento tenso. O momento tenso era esse, se a gente ia conseguir entrar ou não. E foi muito engraçado, porque foi uma reação. A gente pensava o seguinte: a gente pensava pelo lado negativo. Eles vão achar estranho 6 brasileiros vindo para o Brasil e podem rejeitar a nossa entrada. De fato, eles acharam estranho, mas eles gostaram, acharam interessante, principalmente porque souberam que a gente ia trazer solidariedade a eles, né, ao todo conflito. Então, foi bem interessante. A gente foi recebido com sorrisos quando chegamos na Ucrânia. Quando a gente saiu também pela fronteira, foi assim. Não foi o mesmo sorriso quando a gente chegou na fronteira da Polônia, porque acho que isso é uma coisa tão importante de relatar, porque no começo do conflito, a gente viu muitas cenas de racismo, inclusive, de preconceito contra africanos ou pessoas de cor que estavam saindo da Ucrânia para a Europa. E quem mais fazia isso não era na fronteira ucraniana, porque justamente na fronteira existia uma polícia, né, a polícia migratória da Ucrânia, e depois você tinha o da Polônia. Era justamente nesse da Polônia que acontecia a maior parte desses casos de racismo e de preconceito. E a gente percebeu isso na prática, porque a gente não teve problema para atravessar, digamos, pela polícia ucraniana, né, pela polícia migratória, mas na polícia migratória polonesa, que aí já é a União Europeia, já é a Europa, ó,
branca, digamos assim, oficial, e como país rico, a gente sentiu muito mais isso. Então, foi uma experiência bem curiosa. Dentro da Ucrânia, nossa principal preocupação tinha a ver com o conflito em si, né? Existia todo... Bom, é um país que está em guerra, então os companheiros e companheiras ucranianos nos alertaram sobre a questão de como nós devíamos nos comportar dentro do território, evitar tirar fotos, porque as fotos podem ser usadas pela inteligência russa do ponto de vista de localização. Bom, sobre tudo isso, Lviv vive uma tranquilidade relativa em relação às outras cidades ucranianas, em relação ao conflito, em relação aos bombardeios, mas foi visível, nós estávamos no centro de Lviv, a cada esquina nós vimos grupos de militares, da polícia de defesa, né? E a gente também ouviu todos os dias sirenes antibomba, né? A sirene antibomba, ela é tocada em toda ameaça de bombardeio numa grande região, né? Não significava que a bomba iria para Lviv, mas ela uma bomba com certeza caiu em algum momento numa região que envolve a cidade de Lviv. Então esse momento é muito tenso, né? Eu costumo relatar isso, eu tenho falado bastante isso aqui nas assembleias, nas fábricas aqui em São José dos Campos, depois que eu voltei, que nós óbvio, não tem como ficar tranquilo quando você ouve um alarme de proteção antibomba. Mas a gente saiu, a gente sabia que alguns dias depois, 2 dias depois, nós iríamos cruzar a fronteira e sair do território, digamos, para estar em segurança. Mas a população, essa tranquilidade não pode viver o povo ucraniano. Então, é um nível de tensão muito forte. Na atividade que nós estávamos do 1º de maio, existia uma jovem que é psicóloga, profissional de saúde mental, onde ela fez toda uma apresentação, um relato do número de suicídios que aumentou na Ucrânia, do nível, do quanto aumentou os casos de depressão, de doenças mentais que se ampliaram em todo o território ucraniano por conta do conflito. Então, a classe operária, de fato, tem sofrido uma situação lastimável, e tudo isso causado não só pelo medo direto de morrer por uma bomba, ou de morrer por conta de uma bala, de um tiro de bala, ou coisa simplesmente na região leste e sul da Ucrânia, mas principalmente por essa situação econômica e essa situação de carestia também que vive, né, de pobreza que vive o povo ucraniano, os trabalhadores ucranianos. E um pouco para sintetizar também, Kelly, o que você perguntou, né, o que a gente sentiu, né, dos trabalhadores que nós entramos em contato. Bom, o que nós sentimos é que eles são iguais a nós. Isso foi uma constatação internacional muito importante, né? E é óbvio, essa é uma constatação que motivou a construção da primeira internacional, né? Num desses fóruns internacionais da indústria que ocorreu no século retrasado, né? Foi o que motivou a classe operária a se organizar a nível internacional, foi se ver como classe. E a gente, quando foi para a Ucrânia, a gente percebeu isso muito concretamente, né? E tem a ver justamente com essa questão teórica importante. A Ucrânia é um país, a gente define, né, uma semicolônia que vive os mesmos problemas que nós vivemos no Brasil, na Argentina, no Chile, são problemas com a privatização, com privatizações, saúde pública precarizada, os transportes públicos que nós vimos eram ônibus velhos, transporte público muito velho, muito precarizado, empregos mal remunerados, salários baixos, jovens, a gente pôde perceber isso, jovens que têm uma qualificação muito boa, nível universitário, que falam idiomas, mas que estão em trabalhos precarizados. Então, inclusive, recentemente teve uma mobilização de trabalhadores de entregadores de aplicativo, como Uber Eats, e iFood, teve mobilizações recentes em Lviv, trabalhadores desse setor. Então, é a classe trabalhadora igual a nós, e é por isso que ter esse contato foi fundamental, e também entender um pouco os problemas políticos do país em relação ao Zelensky, toda a burguesia ucraniana, que tem traído, do ponto de vista concreto também, a classe trabalhadora ucraniana a partir da promoção de uma reforma trabalhista que retira direitos importantes dos trabalhadores. Por exemplo, está para ser aprovado na Ucrânia nesse momento, está inclusive sendo debatido no parlamento ucraniano, que é totalmente vendido para a burguesia ucraniana,
está sendo discutido um projeto que permite a livre demissão do trabalhador sem necessidade de pagar multas ou qualquer tipo de decisão contratual. É uma reforma trabalhista muito bruta. Então, inclusive os grupos e os sindicatos que nós tivemos em contato estão numa campanha contra essa reforma trabalhista. E a outra também tem a ver com a questão da dívida externa, né? A dívida externa ucraniana, que demonstra, inclusive, a hipocrisia do imperialismo europeu e norte-americano, que, primeiro, não envia armas de qualidade, de fato, para que a resistência... Existem pessoas de carne e osso que podem resistir, que podem infringir mais derrotas ainda. Não conseguem fazer porque não tem armas de qualidade, armas que possam fazer a um dos países mais armados do mundo, que é a Rússia. E o outro aspecto da hipocrisia do imperialismo europeu e norte-americano tem a ver com a própria dívida externa do país, entende? Esses países, por isso que nós temos que fazer uma forte campanha também pelo não pagamento da dívida externa da Ucrânia. Gracias, Ever. Acompañó también en el convoy obrero de ayuda a Ucrania Fábio Bosco, como parte de Conlutas y además de la Liga. Lutas e, além disso, da Liga Internacional dos Trabalhadores. E queremos perguntar para o Fábio, que está aqui acompanhando também, como a Liga Internacional dos Trabalhadores impulsionou essa iniciativa e que outras ações vem realizando a LIT e as suas sessões. Fábio, o espaço é para você e obrigada, Herbert, por sua resposta. Buenas noches a todas as companheiras e companheiros. Desde antes do início do conflito, que está completando 100 dias, a LIT começou a se mover para procurar entender esse processo e, assim que inicia a guerra, a LIT toma uma posição favorável à resistência ucraniana contra a invasão russa, sem depositar qualquer tipo de esperança, seja no governo ucraniano, e também se diferenciando totalmente do imperialismo americano, europeu, OTAN, enfim, que tem seus interesses próprios, né, nesse conflito, que não se confundem com os interesses da classe trabalhadora ucraniana em defender a sua libertação nacional. Então, olha, falando um pouco das atividades da LIT, antes de fazer uma referência ao comboio, o Ricardo contou aqui sobre o Marxismo Vivo número 18, que nós estamos fazendo o lançamento aqui também, né, que tem um dossiê especial sobre a Ucrânia. Mas a atividade de análise e de publicidade dessa luta dos ucranianos não se limita ao marxismo vivo. Por exemplo, no site da nossa Internacional, há quase 50 artigos publicados desde o dia 4 de fevereiro até hoje sobre a questão da Ucrânia. Estão publicados em espanhol, português, francês, inglês, árabe e russo, né? Então, é um esforço da Internacional em dar uma centralidade, né, para esse conflito. Esses artigos são variados, né? Tem artigos, tem análises, tem artigos de diferentes países, como que está essa situação, né? Como se vê a partir de lá essa situação. Então, por exemplo, hoje mesmo eu recebi de um companheiro da Índia um artigo que procura entender o que é essa questão da neutralidade do regime indiano com relação ao conflito que está em curso. Tem artigos históricos, né? Esse que o Ricardo citou, de Lenin, falando sobre a questão da Ucrânia em meio à Primeira Guerra Mundial, está lá. Tem 2 artigos do Trotsky falando sobre a questão ucraniana. Enfim, já daria para fazer um livro, né? Além destes, nós publicamos um correio internacional, né? Eu tenho até uma unidade aqui em inglês dele, né? Todo apoio para a resistência ucraniana,
é um correio internacional totalmente dedicado, né, a essa discussão. Bom, além das publicações, a ALIT procurou acordo com outras organizações para impulsionar uma campanha de solidariedade. Então, tem aí no nosso site um manifesto que foi firmado junto com a UIT, que depois outras organizações, como é o caso da RCIT, também firmaram, de apoio à resistência ucraniana, e várias seções da ALIT estão fazendo atividades, né? E buscando unidade de ação com quem tenhamos coincidências, né? Seja da comunidade ucraniana, seja da esquerda. Aqui no Brasil, por exemplo, nós fizemos com organizações que também atuam dentro da Conlutas, né? Como é o caso do MEIS, da Unidos para Lutar, o MRS, a CST, atividades de apoio aí à resistência ucraniana. Então, a questão do comboio, o que acontece? Esse comboio ele foi organizado muito rapidamente, né? Como o Herbert relatou aqui, na verdade, foram 3 semanas da primeira reunião até a gente entrar na Ucrânia. Por quê? Porque a urgência da situação exigia isso. Então, foi movido os recursos para se fazer isso. Então, a ALIT, né, cada militante da ALIT se orgulha muito de que tenha seus militantes participado desse comboio da Rede Sindical Internacional, né? E por quê? Porque é o seguinte, o comboio é um jeito de expressar não apenas solidariedade à resistência ucraniana em geral, né? O comboio, veja só, ele é um comboio de sindicatos de trabalhadores de fora da Ucrânia que estão levando ajuda para um sindicato operário de dentro da Ucrânia, no caso, os sindicatos metalúrgicos e mineiros de Kryvyi, né, que é uma região, é uma cidade que é um centro industrial importante e está, sei lá, 30, 40 quilômetros do fronte de batalha, né? Então, é uma solidariedade de classe trabalhadora para classe trabalhadora, né? E por que isso? Porque, no nosso entendimento, nós temos que alimentar todos os processos de auto-organização da classe trabalhadora, nós temos que alimentar na consciência, nos corações e nas mentes da classe trabalhadora ucraniana um sentimento de independência de classe, porque, no limite, como os companheiros que me antecederam já disseram, no limite, quem pode levar essa luta até o final e derrotar a invasão russa, a agressão russa, é a classe trabalhadora, porque a oligarquia ucraniana, de quem Zelensky é um mero representante, ela a qualquer momento ela pode negociar, né? Há vários sinais, né, de que, por exemplo, dentro do... Teve essa conferência em Davos aí, o Henry Kissinger, que é um representante do imperialismo americano, advogou a ideia clara de uma negociação com partição da Ucrânia, dando uma parte do território para a Rússia, né? Que é, na verdade, a posição verdadeira do imperialismo, né? Essa é a posição do imperialismo. Então, qual que é o esforço que o comboio é um elemento material e prático? É um esforço de alimentar a independência da classe trabalhadora e fortalecer dentro do campo militar da resistência ucraniana as forças operárias e o seu processo de auto-organização. Então, esse é o comboio, ele, desde a nossa perspectiva, ele é um gesto que vai nessa direção, que é estratégica para nós em meio a esse conflito, né? Que mais? Em vários países, militantes da ALIT estão fazendo uma campanha de arrecadação de fundos, né, que está sendo direcionado para esse sindicato, né, de metalúrgicos e mineiros de Kryvyi. E também que eu posso dizer que a resistência ucraniana pode contar com cada militante da ALIT para defender a solidariedade à Ucrânia, para defender a resistência ucraniana contra a maioria da esquerda que ou apoia Putin
disfarçada ou abertamente, ou está em cima do muro, né? A maioria da esquerda está com essa posição, mas a elite não está com essa posição. A posição da elite é ao lado da resistência ucraniana, procurando alimentar os processos de auto-organização da classe trabalhadora, né? Essa é a nossa estratégia em meio a esse conflito. E digo mais, olhe só você, uma vitória da Ucrânia nessa guerra vai ter um tremendo efeito na situação política internacional, a começar pela própria região. Uma derrota de Putin pode levar a um processo de mobilização dentro da Rússia que leve à derrubada desse regime, que é uma ditadura capitalista que se impõe uma ordem regional vinculada à ordem internacional. Ou seja, você vê, é uma coisa muito importante e vai levar a uma situação de desestabilização que vai também atrapalhar o imperialismo europeu e norte-americano, né? Por quê? Porque a Rússia é um pedacinho dessa ordem internacional, né? É uma engrenagem desta ordem internacional. E a destruição desta engrenagem, desse regime autoritário, capitalista, auxilia a nossa luta para buscar uma transformação, não só na região, mas em todo o mundo. Bom, que mais que eu queria te contar, aquele que o comboio também possibilitou, e foi uma coisa também muito importante, possibilitou a gente entrar em contato direto, né, com ativistas socialistas que estão a favor da Ucrânia, dentro da Ucrânia, com dirigentes sindicais, ativistas sindicais, ou seja, estabelecer uma relação direta com eles e também aprender desde a experiência deles como que está a situação, né? Então, veja só, para dar alguns exemplos aqui. A questão da OTAN, né? A resistência ucraniana é duramente criticada, por quê? Porque o Zelensky pede para a OTAN intervir, pede ingresso na OTAN, na União Europeia e tal. Mas na classe trabalhadora ucraniana, o que acontece? A classe trabalhadora, ela sabe que ela precisa receber armas de quem puder dar armas para eles. E os maiores produtores de armas no mundo, entre os quais estão os países da OTAN. Então, a classe trabalhadora não sai criticando a OTAN, mas ela percebe que esse apoio que vem do imperialismo europeu e norte-americano é um apoio meia boca, para dizer o mínimo. Por quê? Olha só, quem que é o maior patrocinador do esforço de guerra russo? É o imperialismo alemão, que é o principal importador de gás e petróleo da Rússia. Ou seja, o mesmo imperialismo que, por uma pressão particularmente da sua própria classe trabalhadora, vai lá e se posiciona contra a agressão, fala que vai fazer sanção, escambau, é o mesmo imperialismo que todos os dias faz uma importação, que é a principal fonte de recursos que o Putin usa para promover a agressão à Ucrânia. Então, a população, a classe trabalhadora ucraniana, ela percebe isso. Ela vê que esse apoio é um apoio pela metade. Outra coisa, o imperialismo, desde o primeiro dia, diz que não vai mandar armas, entre aspas, ofensivas, né? Vai mandar só armas defensivas. O que é isso? Isso quer dizer que a população ucraniana vai enfrentar a Rússia com um potencial bélico muito inferior, mas muito inferior ao da Rússia. E por isso que ela, por um lado, teve algumas vitórias, como foi romper o cerco a Kiev e Kharkiv, que são duas cidades super importantes, mas, por exemplo, no Donbass, a Rússia vem avançando. E por que a Rússia vem avançando? Porque a Ucrânia não tem soldado? Não, a Ucrânia tem soldados. Aliás, muitos soldados. Dezenas de milhares se alistaram no exército, tem forças de defesa territorial, conhece o terreno, tem apoio da população. E por que está retrocedendo? Porque não tem potencial bélico, porque não tem as armas necessárias para poder derrotar a Rússia. A população vê isso. E isso, os companheiros e companheiras ucranianos contaram para a gente, que a população vê com desconfiança
cada discurso que vem das potências imperialistas, que fala que não vai aceitar a agressão russa, enquanto, ao mesmo tempo, não provê os meios necessários para que o povo ucraniano possa se defender. Outra questão interessante, que é a questão do Zelensky, né? O Zelensky, as forças que apoiam Putin, procuram falar que o cara é de extrema-direita, está ligado à extrema-direita. O Zelensky, ele é um político burguês ligado à oligarquia ucraniana, que é uma oligarquia relativamente pequena, né? É como em cada país a gente tem esses dirigentes burgueses de direita, né? Como aqui no Brasil agora, aliado ao Lula, o candidato a vice do Lula é o Alckmin. O Zelensky é um equivalente ao Alckmin, né? Então, o que acontece? O Zelensky, desde o primeiro dia, ele tem se posicionado contra a invasão russa e está liderando o esforço de guerra. Então, o que acontece? Isso dá uma popularidade ao Zelensky, né? O Herbert não contou aqui, mas, por exemplo, em Lviv tem venda de camisetas com a figura do Zelensky, né? Então, neste exato momento, a população, pelo menos quando a gente estava lá, a população em geral vê o Zelensky como um cara que está a favor de derrotar os russos. Então, cresceu a popularidade dele, desde o início da guerra, desde o início do conflito. Essa atividade que ele faz de ir em todos os parlamentos, em tudo quanto é lado, exigir apoio, exigir armas e tal, a população vê e vê que o cara está, digamos assim, desempenhando o papel dele. Mas, é importante a gente ver isso, há uma experiência em curso também com Zelensky. Qual experiência é essa? O Herbert citou, o Zelensky endossou uma reforma trabalhista contra os trabalhadores para favorecer os grandes grupos econômicos que estão no país, sejam os nacionais, sejam os estrangeiros. Isso enfraquece o esforço de guerra. Outra coisa que está acontecendo, e a gente viu isso em Lviv, os preços estão lá em cima. Existe uma inflação dos produtos básicos que a população depende para sobreviver. E o Zelensky, ele não toma nenhuma medida para controlar isso daí, para impedir, porque o que está acontecendo? Os capitalistas ucranianos estão fazendo dinheiro com a guerra, eles estão aproveitando a guerra para multiplicar os preços e fazer um monte de dinheiro. E isso não dá, isso vai contra o esforço de guerra. Então, essa experiência com Zelensky é uma experiência que está em curso, né? Ele ainda tem muita popularidade, mas com essa experiência em curso, vai abrir o caminho para a classe trabalhadora ver que quem tem as condições de levar essa luta até o final é a classe trabalhadora com a sua própria organização, é nisso que a gente aposta. Então, queria dizer por último, Kelly, que a elite está vendo com centralidade esse processo, né? Essa luta que está ocorrendo na Ucrânia, as suas perspectivas de afetar toda a situação econômica e política internacional, e cada militante da elite é um soldado ou uma soldada a favor da vitória da Ucrânia e da auto-organização da classe operária ucraniana para vencer essa guerra, né? E fico aqui, já me somo ao chamado que o Ricardo Ayala e o Herbert fizeram, de reforçar o trabalho de propaganda sobre a questão da Ucrânia e de arrecadação de fundos para ajudar o Sindicato dos Metalúrgicos e Mineiros de Criviri. É isso aí. Gracias, Fábio. Obrigada, Fábio. Continuando, vamos ver um vídeo que quero dizer que, como a primeira saudação foi enviada especialmente pelos companheiros e companheiras para esta atividade da LIT. Então, como um agradecimento à campanha e para colocar dentro dessa atividade a voz das pessoas que estão lá dentro, né? Assim como vimos a dirigente do Sindicato de Mineiros Independentes, a refugiada ucraniana, vamos ver um vídeo do Yuri Petrovich que vamos colocar agora.
Obrigado, camaradas, por apoiar a luta da Ucrânia contra o imperialismo. Apesar de que nossa cidade está a 40 quilômetros, né, a gente escuta os bombardeios, né, os mísseis eles atingem cada vez mais a população, eles nos bombardeiam com artilharia de longe, mas a gente aguenta. Eu gostaria de dizer a vocês que quanto mais essa guerra durar, mais evidente fica que se trata de uma operação, uma agressão preparada por Putin. O Putin não apenas inventou essa guerra, ele foi induzido nessa guerra pelos imperialistas internacionais que nessa situação recebem super lucros às custas dessa guerra. Tudo aumentou de preço. Os bilhões de dólares que o Ocidente transfere para receber esses recursos, né? E quanto mais isso continuar, mais sangue será derramado. Agradecemos ao Yuri e à Svetlana pelas saudações e os vídeos feitos especialmente para a LIT e para esta atividade. Quase estamos já no final, e antes da última participação, quero lembrar as pessoas que estão nos vendo desde os distintos países e que estão entrando na atividade, que estamos compartilhando uma série de links onde vocês podem acessar, primeiro, o especial que está na nossa página, onde estão os últimos artigos, relacionados a este tema, e também onde a LIT está centralizando toda a sua campanha e elaboração que está sendo desenvolvida ao redor disso. Além disso, há uma outra análise, onde um outro link onde pode descarregar ou comprar a edição 18 da Marxismo Vivo, onde está o dossiê sobre a Ucrânia que o Ricardo nos expôs hoje. E queremos finalizar perguntando ao Ricardo, antes de passar as perguntas que possam vir dos que estão assistindo, porque é importante o conhecimento e o estudo tanto para a militância da Internacional, que está acompanhando, como para a vanguarda da esquerda mundial e das organizações revolucionárias da classe operária que estão interessadas neste tema. Porque é importante acessar ao material publicado na edição número 18 da Marxismo Vivo. Ricardo. No início, eu coloquei que a natureza da guerra está desenvolvida tanto no dossiê da Ucrânia como nos artigos, que se configura também algo próximo a um dossiê menor sobre o problema das Malvinas. Na ocasião, eu disse, há uma luta sem quartel contra todas aquelas organizações as quais têm como centro o apoio a Putin. Exatamente porque o objetivo do texto, ao nos explicar a natureza dessa guerra e fazer um paralelo com guerras similares e a posição da nossa corrente histórica sobre este tema, nos traz muito, não só informações, mas a metodologia com a qual os nossos mestres utilizaram para encarar esse tipo de conflito. Mas há uma terceira posição que, dentro dessa discussão, parece como anti-stalinista ou anti-reformista, que é os que, no meio da heróica, exemplar resistência da população ucraniana, como explicou Fábio, sem as armas necessárias para ir até o final nessa guerra, para derrotar as tropas russas, dizem, desde nossos países, não à guerra. Quer dizer, neutro.
que não está nem com um nem com o outro. Esta posição pacifista é tão ou mais criminosa do que os que põem a cara para apoiar Putin. Porque no momento em que a classe pode dar um salto na sua organização, porque parte dela está em armas na mão enfrentando as tropas invasoras de um Estado capitalista, dizem não ao apoio material, não ao apoio político e não faz nenhum esforço no sentido de ajudar a vitória da classe trabalhadora. Essa posição criminosa transfere para o imperialismo a tarefa de resolver o problema ou transfere para as tropas de Putin a forma de resolver o problema. Porque não existe neutralidade na luta de classes. E a guerra é a continuidade da luta de classes se expressando de outra forma. Todos nós estamos nos perguntando: para onde vai o mundo a partir da guerra? E o dossiê nos coloca a refletir, e o conjunto dessas matérias, todas elas, inclusive o dossiê sobre China, que está dentro da revista, de uma reflexão mais geral sobre o tema. Mas, independente dos caminhos do debate que a LIT está organizando à escala internacional, e a revista, além da revista, e tudo que foi publicado no site, etc., como o Fábio explicou, é parte desse mesmo esforço. Eu não quero contar o final do filme do dossiê, porque nós queremos que vocês adquiram a revista. Mas a ação independente da nossa classe é sempre a chave para problemas simples e complexos. Diferente dos analistas da geopolítica, que vê os estados sem ver as classes, a resistência ucraniana demonstrou que a luta de classes é capaz de mudanças rápidas na realidade, como vimos, não só na guerra, mas durante a pandemia, com uma série de explosões sociais. O esforço nosso da ação independente, ela não é somente neste processo da Ucrânia, porque nós travamos uma batalha dentro dos nossos países, em cada um deles, pela consciência de que a ação independente da nossa classe, o movimento da nossa classe, na luta, em última instância, pelo poder, é a chave não só para os conflitos atuais. Agora, esta batalha, mesma que é idêntica à batalha para que os trabalhadores ucranianos sigam organizados de forma independente e avancem na sua luta pela independência de classe e possam jogar um papel decisivo, como tem jogado agora na guerra, do ponto de vista objetivo, mas também do ponto de vista objetivo, construindo uma alternativa de direção, se dá justo no calor dos acontecimentos. E tanto os que apoiam Putin como os que se proclamam neutros ou pacifistas jogam no caminho oposto da construção de uma alternativa revolucionária. Mas isso não é somente na Ucrânia. O debate concreto contra o stalinismo, o reformismo e o pacifismo e a neutralidade nesta guerra para educar os trabalhadores de cada um dos nossos países é parte do mesmo esforço. E como fazer isso? Não há
forma de fazê-lo sem se dedicar ao estudo. Não há forma de fazê-lo sem conhecer a história de cada país, como se expressou a luta das classes, como a luta pela soberania nacional da Ucrânia atravessou distintas conjunturas mundiais, e como essa conjuntura agora é a expressão do desenvolvimento da luta de classes passada, ou seja, a citação do Lenin que eu li no início. Por isso, camaradas, eu termino dizendo, senão o povo do Conselho Editorial vai me dar uma surra, entrem na página, tem o link, baixem a revista, comam a revista, estudem a revista, utilizem como uma ferramenta. Assim como os trabalhadores ucranianos precisam de uma arma e precisam de armas ofensivas negadas pelo imperialismo para derrotar o exército russo, e as possibilidades existem sobre o terreno para fazê-lo, a nossa arma, hoje, em cada um dos países, é justamente as ferramentas da batalha política, da batalha teórica e da batalha programática contra todos aqueles que estão remando no sentido contrário, não somente da educação política que temos que dar, da via revolucionária para a nossa classe, dar passos concretos no sentido da sua autodeterminação. O esforço de publicar a revista Agora na Guerra tem a ver com dar essas ferramentas, essas armas, para que a nossa militância possa poder intervir nesta guerra, que é o centro hoje da luta de classes. E para onde vai o mundo, quando eu comecei a intervenção, dizendo parte da dinâmica da luta entre as classes está muito vinculada ao resultado concreto desse conflito. E, insisto, não somente para a região, à escala mundial. Por isso, nós colocamos todos os nossos esforços e damos um viva à classe trabalhadora ucraniana, um viva a Yuri, um viva a Slivetana, um viva a todos os trabalhadores armados que estão dando as suas vidas para derrotar as tropas russas. Nossos parabéns a eles, e viva a classe trabalhadora ucraniana. E comprem a revista. Eu acabei. Muchas gracias, Ricardo, por esse cierre. Agora foi no tempo. E, bom, nos estão perguntando uma pergunta, como se pode comprar a versão física não eletrônica de Marxismo Vivo, Correio Internacional e outras obras da LID. Primeiro, com as versões eletrônicas. Hoje, na situação da pandemia, nos obrigou a ter edições, as últimas edições, de forma digital. E, então, eles estão colocando agora, né, as capas das revistas. Então, para poder comprar a revista, é necessário entrar na página marxismovivo.org ou entrar, e aí pode-se comprar a revista. E está à venda a número 18, e depois que a gente entra na página, a gente pode ter acesso tanto às edições anteriores como a 18 também, tanto em espanhol quanto em português. O que nós precisamos que se precisa um cartão de crédito ou débito para poder fazer a compra. Esta é a forma que a gente pode acessar a revista Marxismo Vivo. Para comprar as edições físicas, isso depende de cada país. Você pode contatar algum militante dos partidos, das seções, que pode ter à disposição alguma das revistas em edições físicas. Para finalizar, nós queremos dizer que comprem a revista, que leiam a revista, que é muito importante, o que o Ricardo disse no final. O estudo das nossas é uma das nossas principais armas, e pode também ajudar a difundir o dossiê da Rússia e Ucrânia na revista Marxismo Vivo. E, além disso, nós temos também o especial na nossa página da LIT,
onde também nós temos em português, em inglês, espanhol, e poder ver tudo que a LIT está publicando sobre este tema. Recentemente, nós tivemos várias publicações importantes ao redor dos 3 meses de guerra, da invasão, da agressão militar russa à Ucrânia, e, além disso, temos o último documento importante que vem do grupo de trabalhadores ucranianos, que é importante ler também. Nós queremos nos despedir dessa atividade agradecendo a todas as pessoas que estiveram acompanhando dos vários países, Chile, Argentina, Brasil, México, Colômbia, Estado espanhol, Peru, Costa Rica. Muito obrigada a todos e todas por nos acompanhar, e que viva a resistência ucraniana. Estamos pela derrota da invasão militar russa contra a OTAN e por armas para a resistência ucraniana. Obrigada, e que viva a resistência ucraniana. Uma saudação enorme aos trabalhadores mineiros do Sindicato Independente. Toda a nossa solidariedade e luta para eles. Obrigada. Nós vemos em outra atividade. E, além disso, dizer que essa atividade vai estar na página de YouTube, Facebook e na página da LIT, que vai estar em espanhol e em português, para que possam ver a repetição, se é que vocês não puderam ver desde o início, ou então ajudar a difundir. Muito obrigada. Nos vemos.